Eu tomei aqui alguns apontamentos. O António Carlos pediu para eu falar da parte do poder local, da arqueologia do poder local. Mas eu, para além disso e antes disso, gostava só de deixar aqui algumas notas para conhecimento daqueles que eventualmente não saibam ou para relembrar algumas coisas. Eu estive a ler atentamente um programa do governo, por exemplo, e uma das questões que era dita, e depois estive a confrontar isso e estive a assistir à interpelação do Ministro da Cultura na Assembleia da República, na Comissão de Ética, Cultura e mais qualquer coisa. E, nomeadamente, no programa do governo, e o Ministro também foi questionado sobre isto, dizia-se como a política cultural do governo tinha 3 finalidades essenciais. A primeira é retirar o setor da cultura da asfixia financeira em que 3 anos de governação à direita o colocaram. É necessário reafirmar o setor como prioridade na afetação dos recursos disponíveis. Eu não estou a inventar, eu tirei isto da internet do site do governo. Neste sentido, a meta de 1% do orçamento de Estado dedicado à despesa cultural continua a servir-nos de referência de médio prazo. Importante retomar a trajetória da aproximação interrompida no passado recente. Nesse debate da Assembleia da República, ouvimos dizer que a verba para a cultura está em 0,4%. Portanto, muito longe desse 1% que se pretendia retomar a médio prazo, e atendendo a que temos eleições para o ano, não vemos no horizonte nenhuma forma de inverter esta situação. Depois, relativamente à política do Governo para a área do património, o Governo concederia prioridade à regulamentação do quadro jurídico global sobre o património. Realmente conseguiu, não há dúvida nenhuma. Os resultados é que podemos dizer que talvez não sejam os mais brilhantes deste mundo, nomeadamente o quadro legislativo relativo ao praxe e aos novos institutos que foram criados. Estou a falar concretamente no nosso caso, que nos diz mais respeito ao ISPAR e às direções regionais da cultura, e a todas as inconsistências e sobreposições legais que tornam neste momento extremamente difícil a quem trabalha nesses organismos articular formas concertadas de intervenção no terreno. A promoção da gestão integrada do património sob a direção do Ministério da Cultura, um novo impulso aos programas de valorização dos conjuntos monásticos, monumentos e sítios arqueológicos, intensificar-se-á o processo de inventariação do património cultural, com coordenação central própria. Isto são, em linhas gerais, o que dizia o programa do governo do Partido Socialista nas áreas do património, que tem mais a ver com a arqueologia. Relativamente à intervenção do Sr. Ministro da Cultura, eu tirei aqui algumas notazinhas que também lançava para a mesa. Ele disse que a sua política iria assentar em 3 pilares básicos: a língua, o património e as indústrias criativas. A definição de indústrias criativas também não tem a ver com este debate, mas é um pouco preocupante, porque tem a ver com atividades culturais, mas que visam a atração de públicos de massas. Isto é basicamente a noção de indústrias criativas. Falou muito de parcerias, e nós sabemos que ultimamente, nós pelo menos que estamos nos organismos da administração central, parcerias é um termo que agora se diz a propósito de tudo e de nada, e não é por acaso. Também disse que o Ministério da Cultura se esforçaria por dotar os equipamentos e serviços do pessoal necessário. Não conseguiu, pelo menos do meu ponto de vista, explicar bem como, a não ser através das tais ditas cujas parcerias. Disse que era preciso que o património fosse invadido pelo público. Não se pode restaurar e deixar ficar o património sem público. Isto para mim também é um conceito perigoso, e nomeadamente no que diz respeito a certos vestígios arqueológicos. Vocês sabem que eles não aguentam, muitos deles, uma carga de público de massas. Portanto, a prioridade do Ministério da Cultura vai ser a restaurar para grandes públicos, o que quer dizer, ou pode querer dizer, que sítios de património, seja arquitetónico, seja arqueológico, que não aguentem essa carga de massificação, poderão ser deixados para trás. Pelo menos foi isto que eu deduzi das palavras do nosso Ministro. Esta questão das parcerias e da dotação do pessoal necessário
É uma coisa que nós ouvimos falar muito agora. Aliás, houve aqui há uns tempos em que, e eu trabalho nestas coisas como o António Carlos já há muito tempo, já somos muito velhinhos aqui nos organismos da Administração Central do Património, isto dá-nos para termos uma certa perspectiva histórica da coisa que às vezes o pessoal mais novo não tem. E nós atravessámos uma fase, quando se construíram todos estes equipamentos, os centros interpretativos, essas coisas todas, uma fase de euforia, e nessa fase de euforia até se evitava o contacto, nomeadamente, com as autarquias, porque os organismos do Poder Central eram autónomos e faziam o que queriam e não tinham nada a prestar satisfação. E agora vem-nos vender a teoria de que nós temos que estabelecer parcerias e só funciona na rede, e só com parceiros, e só gestões integradas, e só essas coisas todas. Eu acho que sim, aliás sempre achei um disparate nessa tal fase da euforia, que nós desenvolvêssemos a nossa atividade a nível do Poder Central, desligado das outras entidades intervenientes no terreno, e nomeadamente do Poder Autárquico. O que eu acho é que este discurso, neste momento, sinceramente, a mim cheira-me a estudo, é um gato escondido com o rabo de fora, ou seja, o Poder Central, neste momento, não tem dinheiro e, portanto, está-se a pendurar claramente em outras instituições, e nomeadamente no Poder Autárquico, para conseguir suprir algumas das deficiências da sua atuação e algumas das competências que, inclusivamente, lhe estariam, até por lei, atribuídas. Eu penso que isto vai ser uma fase complicada. Do ponto de vista meu, enquanto técnica que estou num organismo do Poder Central, até me agrada que as autarquias, por exemplo, alinhem neste programa de parcerias, porque será a forma de nós podermos fazer muitas vezes alguma coisa pelo nosso património. Do ponto de vista conceptual e teórico, acho que há aqui qualquer coisa que não está certa. Ou seja, nós não estamos a fazer isto porque achamos que, por princípio, é uma boa forma de atuação, estamos a fazer isto e, neste momento, não temos dinheiro e não temos outro remédio se não socorrermos de outras entidades. Relativamente aos privados, eu também não vejo mal que os privados também possam entrar nestas coisas, mas tenho grandes dúvidas de se o património é só por si capaz de dar dinheiro e capaz de atrair empresas de arqueologia, por exemplo, ou associações para pegarem nele e tomarem conta dele como deve ser. Mudando um pouco de assunto, só queria informar aqui, para aqueles que não ouviram o debate na Assembleia da República, a posição do Ministro da Cultura. Este é um caso muito particular, mas tem a ver com os ex-avançados do IPA. Eu acho que se calhar vale a pena dar esta informação, porque tirei notas do que o Sr. Ministro disse. Ele disse que, quanto aos arqueólogos do ISPAR, o problema encontrava-se essencialmente resolvido. Disse que era preciso que as pessoas se habituassem a praticar uma cultura de exercício dos seus próprios direitos, que as pessoas deviam recorrer aos meios judiciais para exercer os seus direitos e que não fazia sentido ficar à espera que esses direitos lhes fossem satisfeitos, já que eles não são bem direitos, mas são expectativas. Portanto, o Sr. Ministro acha muito bem que os avançados do ex-IPA, pelos vistos, recorram aos mecanismos judiciais para fazerem valer as suas posições. Mas é verdade que também não disse claramente como é que iria resolver esta situação. Também é verdade que os deputados que lá estavam, do meu grupo parlamentar, souberam colocar as questões com o rigor necessário, de maneira a ele ser obrigado a responder. Ou seja, do meu ponto de vista, falou-se dos 54 avançados dispensados e como é que ia ser. Quando ele diz que está praticamente resolvida a questão, ninguém soube dizer duas coisas que para mim eram essenciais. Por um lado, que não foram todos os avançados que continuaram a assumir funções, não é? Há algumas pessoas que estão sendo paulatinamente dispensadas e que isto, se calhar, é uma política de ir fazendo aos bocadinhos, porque fazendo em bloco dá-se mais por isso, assim é mais discreto. Por outro lado, concretamente, que a situação desses arqueólogos é a renovação do contrato de avanço até ao final do ano e vamos lá ver o que é que o futuro lhes vai trazer. E eu penso que a situação não está de modo nenhum resolvida. Acredito que até na parte do ISPAR, ou pelo menos do vice-diretor, haja vontade para isso. Agora, não sei se ele tem peso político suficiente para fazer vingar essa posição, e penso que isso deveria ter sido vincado de uma forma mais acutilante junto do Ministro da Cultura e, infelizmente, não foi.